Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal e hoje, pessoal, nós vamos aí continuar estudando, a nossa apostila de conhecimentos técnicos para o concurso IBGE efetivos. Então, hoje nós vamos começar no capítulo 5. Esse capítulo se chama Interlocução, Articulação e Mobilização do IBGE para a execução dos grandes projetos institucionais. Nesse capítulo, pessoal, nós vamos dividir ele em duas aulas, certo? Como a gente tá com esse objetivo aí de fazer aulas menores, para não ficar tão grande, tão cansativa. Então a gente vai dividir em duas aulas. O capítulo é dividido em dois tópicos. O primeiro é formação e funcionamento das agências, que é o que nós vamos estudar hoje. E o segundo tópico a gente estuda na quinta-feira, também às 8 horas da noite, composição e articulação das agências. Então, sem mais delongas, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e tocando no sininho de notificações para você receber aí as notificações sempre que eu postar. Lembrando que eu postei novidades para vocês em relação ao concurso do IBGE, tá bom? Se você não assistiu, quando terminar esse vídeo, eu vou deixar nos cardzinhos no final do vídeo. E também, gente, postei um vlog aí no domingo. Eu queria que vocês fossem lá dar aquela forcinha, assistir, para ver um pouquinho do meu dia a dia como estudante. Vamos falar sobre a formação e o funcionamento das agências de coleta. Hoje eu queria começar um pouquinho diferente, porque eu fiz aqui um resuminho, fiz digamos que uma linha do tempo, que eu queria que vocês entendessem um pouquinho comigo, fizessem esse apanhado geral e depois a gente começa a leitura da apostila em si. Tá certo? Como vocês sabem, lá nas primeiras aulas a gente viu, sobre uma breve história sobre o IBGE, e a gente viu que o IBGE, esse trabalho de estatística no Brasil, ele é feito desde o período imperial. Lógico que não com esse nome, IBGE, foi mudando até chegar no nome que nós chamamos hoje, IBGE. Porém, antes de ser chamado IBGE, passou por várias configurações, vários nomes, foi extinto, depois foi criado de novo, com vários outros nomes, mas enfim. Antes de ser chamado IBGE, era chamada Autarquia IBGE. Então mudou apenas ali de Autarquia IBGE para Instituto Fundação IBGE, tá bom? Por que eu fiz essa linha do tempo? Porque antes de ser chamado, imagina uma linha do tempo, imaginar aqui no meio dessa linha do tempo a instituição IBGE, Fundação Instituição IBGE. Antes disso, era chamado Autarquia IBGE e a configuração era outra. É isso que a gente vai ver nesse capítulo, a formação e o funcionamento das agências de coleta, sendo que a partir do momento que começou a se chamar Instituto IBGE, essa configuração foi mudando, E o IBGE está sempre se atualizando, mudando a sua configuração, enfim. Nessa linha de tempo, que eu não tenho como colocar para vocês aqui na tela, mas imaginem aí uma linha do tempo que ela começa nos anos 40, em que existiam as AMES. E o que eram as AMES, pessoal? Eram as Agências Municipais de Estatísticas. Essas agências eram responsáveis pelo levantamento estatístico em cada município. Elas eram subordinadas às prefeituras, porém elas recebiam apoio técnico da autarquia IBGE, certo? E aí, quando foi em 1944, foram criadas as inspetorias regionais, que faziam a inspeção do trabalho de todas essas AMES, e as comissões revisoras municipais. Essas comissões eram mais ou menos assim: as AMES faziam levantamento estatístico e as comissões revisavam o levantamento para ver se estava tudo certinho, tá certo? Em 1946 foi criada a carreira do agente de estatística, que é o cargo para o qual nós estamos estudando agora, Então, essa carreira foi criada em 1946, e aí quando finalmente começou a se chamar de IBGE, Fundação Instituto IBGE, que é como nós conhecemos hoje, houveram aí algumas mudanças.
Em 1968 foi criada a Coordenação Geral da Rede de Coletas, as Delegacias de Estatísticas do IBGE, a Rede Nacional de Agências de Coleta. Essa Rede Nacional de Agência de Coleta, ela nada mais é do que a transformação e incorporação das AMEs ao IBGE. Então, as AMEs, que eram as agências municipais de estatística, que eram subordinadas às prefeituras, foram incorporadas ao IBGE e passaram a se chamar Agência de Coleta, que é como nós conhecemos hoje e é o assunto da aula de hoje, né? A formação e o funcionamento dessas agências. É um capítulo muito tranquilo, vocês não precisam se preocupar. Eu fiz esse apanhado geral porque eu creio que quando eu for lendo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembrando que também foram criadas as DERES, que são os departamentos regionais, e houve aí um projeto muito importante chamado Projeto Presença, que foi um estudo sobre a estrutura e o funcionamento das representações regionais, ou seja, as agências, né, que delineou a atual configuração do IBGE. Esse projeto foi criado no final da década de 90 e ele é muito importante para o nosso estudo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Formação e funcionamento das agências de coleta. O plano estratégico entre 2012 e 2015 ressalta que a peculiar natureza do processo de trabalho da instituição implica atuar com elevado grau de descentralização e forte presença no Estado territorial, no espaço territorial brasileiro. Então, esse plano estratégico do IBGE, ele deixou bem claro a importância de que houvesse agências do IBGE distribuído em todo o território nacional. Como vocês sabem, o Brasil é um país continental, é um país gigantesco. Então, essa rede nacional de coleta, como nós vamos ver, nada mais é do que a distribuição das agências de coleta em todo o território nacional. O IBGE desenvolve suas pesquisas usando como estratégia uma rede nacional de coleta, como eu acabei de falar, que viabiliza a execução das atividades operacionais descentralizadas com presteza. Então, pessoal, se houvesse apenas agências nas capitais, ou só no sul do Brasil, ou só no norte, ou só no nordeste, não teria como o IBGE identificar as peculiaridades do nosso território, que é tão grande. É por isso que é tão importante essa rede nacional de coleta. Vamos lá? O atendimento às crescentes demandas do governo e da sociedade exige a implementação de ações com foco na qualidade, na transparência, na economicidade, na modernização dos processos de trabalho, especialmente nas unidades estaduais e nas agências, que são os canais estratégicos privilegiados de pesquisa, conhecimento do território e disseminação das informações. A representação do IBGE no território cresceu, a princípio com a criação de repartições locais ou regionais para a coleta de informações estatísticas em 1936, tendo em vista a construção de um sistema estatístico nacional. Já nos anos 40, que é lá o comecinho da nossa linha do tempo, que eu falei para vocês no início dessa aula, foram estabelecidos através de acordos entre a União, os estados e os municípios, as agências municipais de estatística, que são as AMEs, que eram subordinadas às prefeituras, como eu falei para vocês, porém atuavam segundo a orientação técnica do IBGE. A carreira de agente de estatística foi instituída em 1946. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu fiz esse apanhado geral no começo para que a nossa leitura pudesse ficar mais simples, mais fácil, e vocês pudessem compreender com mais facilidade o que eu estou lendo. O IBGE mantinha em cada unidade federativa existente naquela época uma inspetoria regional de estatística municipal. As inspetorias foram criadas em 1944 para prestar assistência técnica às AMEs. Então, lembra que eu falei para vocês? As AMEs, elas eram subordinadas a quem?
as prefeituras. Porém, elas recebiam apoio técnico do IBGE. E quem era que efetivamente dava esse apoio técnico? As inspetorias regionais de estatística municipal. Então, elas que prestavam esse apoio técnico às AMES, né? E nesse mesmo período foram formadas as comissões revisoras de estatística municipal, para efetuar a revisão do trabalho de coleta estatística municipal realizado pelas agências. Então, como eu falei para vocês aí no começo, as agências municipais, elas faziam o trabalho, eram inspecionadas e orientadas pelas inspetorias regionais de estatística municipal, e quando tudo estava pronto, aí vinha as comissões revisoras para fazer o quê? O próprio nome diz, revisar, ver se as AMES tinham feito esse levantamento certinho, se os dados estavam batendo, se estava tudo ok. Certo? As primeiras alterações feitas na estrutura de coleta estatística após a criação da Fundação IBGE. Então, lembra que eu falei, imagine uma linha do tempo em que no meio nós temos a criação da Fundação IBGE. Antes disso era a autarquia IBGE. Lá no comecinho, antes de autarquia, era o INE. Mas enfim, isso é assunto para a primeira aula. Se você não viu, você volta lá na primeira aula e relembra ali o assunto, mas não se apega a isso. O que eu quero que vocês imaginem é essa linha do tempo em que antes eram as AMES e que a partir de agora chamada de Fundação IBGE, aí começa a se formar uma nova configuração, que é o que nós vamos ler agora. Então, em 1968, com a instituição da Coordenação Geral da Rede de Coleta e quando foram implantadas as delegacias de estatísticas do Instituto Brasileiro de Estatística, que eram as IBS, né, em 1969. Na década de 70, foi criada a Rede Nacional de Agências de Coleta. Está em negrito porque é importante. Então, o que é essa Rede Nacional de Agências de Coleta? Veja só. As AMES foram incorporadas à estrutura do IBGE e receberam o nome de agência de coleta. Então, de onde é que vem a agência de coleta? Quando ela surgiu? As agências de coleta foram simplesmente a transformação das AMES, que eram subordinadas às prefeituras e obedeciam ao apoio técnico do IBGE. Elas foram incorporadas ao IBGE e agora passaram a ser chamadas de agência de coleta, como nós conhecemos hoje, né, pessoal? Vamos lá. Uma significativa mudança nas organizações regionais ocorreu 20 anos mais tarde com a criação dos departamentos regionais, que são as DERES, subordinadas à presidência do IBGE e com jurisdição sobre as representações do órgão em uma ou em mais unidades federativas. No final da década de 90, o IBGE promoveu um estudo sobre a estrutura e o funcionamento das representações regionais do IBGE. A atual configuração de rede foi delineada com base em quê? Nos estudos do projeto Presença. Lembra que eu falei para vocês? Nós vamos ver um projeto que foi muito importante, porque ele redefiniu a estrutura do IBGE. E vocês vão ver no finalzinho desse capítulo que está ocorrendo, na época, né, que foi lançada essa apostila, já está ocorrendo um novo projeto também, que provavelmente vai estar incluso na atualização dessa apostila, que nós estamos estudando por ela agora, porque ela é a única fonte de estudo que nós temos até agora. Quando sair o edital, provavelmente eles postam novamente essa apostila atualizada e a gente vem também estudar se tiver alguma mudança, alguma atualização, aí eu venho trazer para vocês aqui no canal. Então, a atual configuração da rede foi delineada com base nos estudos do Projeto Presença, marca aí esse Projeto Presença, coordenado pela diretoria executiva, com a participação de representantes de todas as diretorias e coordenações gerais do IBGE para avaliar e definir uma configuração desejável para a instituição no futuro. No anexo 13, que nós não vamos ler, mas se você tiver interesse, você pode, na sua apostila, clicar e vai direto para o anexo 13, que é lá no final dessa apostila, né?
lá nas últimas folhas dessa apostila, ele apresenta essa cronologia, essa linha do tempo que eu falei para vocês aqui. Lógico que muito mais detalhada, né, pessoal? Vamos lá. Essa parte aqui, não se preocupem com números, em decorar números, não se preocupem com isso, eu vou ler porque tá aqui pra gente ler, tá? O número de agências ativas tem aumentado ao longo dos anos, chegando a 535 instalações em 99, passando de 585 estabelecimentos ativos em todo o Brasil em 2015. Como nós estamos em 2023, provavelmente existem muito mais agências agora, né? Cada unidade da federação possui um número diferente de agências. Isso se deve principalmente aos fatores como o tamanho da população. Marquem isso, porque isso é importante. O que vai determinar a quantidade de agências do IBGE em cada unidade da federação não é o tamanho da unidade, mas sim a quantidade da população, o adensamento da população daquela localidade, certo? Então, se deve principalmente aos fatores como o tamanho da população, o desenvolvimento regional e as condicionantes históricas. Para exemplificar essas diferenças, aí ele vai trazer um exemplo para vocês. Na tabela 1, que a gente vai ver, há uma comparação entre alguns estados escolhidos aleatoriamente, na qual se observa esta variação do número de agências e do total de servidores lotado em cada uma dessas agências. O estado do Rio de Janeiro é um exemplo, ele possui 16 milhões de habitantes, a menor área entre todos os estados selecionados. Então, o estado do Rio de Janeiro, se tratando de área, é o menor entre todos os que foram selecionados nessa lista que vocês vão ver aqui embaixo. Mas no seu território há 25 agências ativas. Minas Gerais possui 853 municípios. Aí você vai ver o número de habitantes, de quilômetro quadrado, e possui, gente, 87 agências ativas. O que se pode observar é que a configuração espacial das agências, ela não segue um padrão regular, e o número das agências não tem nada a ver com o tamanho da unidade da federação, certo? Aí a gente vê a tabela, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo para olhar direitinho de uma por uma, né? Então nós temos aí, ó, vou ler só o primeiro, tá? O Acre tem 164.123,7 quilômetros quadrados, 803.513 habitantes, tem 4 agências com um total de 77 servidores lotados nessas agências, ou seja, 77 servidores trabalhando nessas 4 agências, certo? A maioria das agências atua em um grupo de município que varia de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos, ou seja, pessoas para trabalhar, a concentração da população, locais mais povoados, né, mais populosos, muita gente, e as condições de deslocamento. Então, até isso é levado em conta, porque de nada adianta ter uma agência e não ter como se deslocar no território daquele estado, por exemplo, né, para fazer as pesquisas, os levantamentos. Áreas densamente povoadas. O que são densamente povoadas? Muita gente, né? Muita gente morando numa área só. Possuem o maior número de agências ativas, como ocorre, por exemplo, na região Sudeste e Sul. Nas regiões metropolitanas, que são as grandes metrópoles e as cidades ao redor, esta relação de área é oposta, porque é uma região menor se comparado a um estado grande, um estado inteiro, por exemplo, e agências com área de atuação intramunicipais e constituídas por agregados de bairros ou distritos. Então, em regiões metropolitanas, existem agências até para agrupamento de bairros, né? Por quê? Porque é muito populosa, tem muita gente. No caso do município do Rio de Janeiro, existem 5 agências intramunicipais e em Belo Horizonte são 8. Nas áreas com menor concentração populacional, ou seja, menos gente, a jurisdição é definida por um agregado de municípios.
Então, enquanto nas áreas metropolitanas, que tem muita gente, existem agências até para um agrupado de bairros ou de distritos, nas áreas que tem menos pessoas, menor concentração populacional, podem existir agências que são responsáveis por vários municípios. É o exemplo aqui de onde eu moro, né? A minha cidade é uma cidade de médio porte, existe uma agência do IBGE na minha cidade, e ela é responsável pela minha cidade e pelas cidades vizinhas, porque são cidades pequenas e menos populosas. A infraestrutura de transportes disponível na agência é um fator que precisa ser avaliado pelo chefe da agência, para facilitar o deslocamento dos agentes de coleta durante a realização das suas pesquisas. Vamos lá. As áreas de atuação ou jurisdição podem ser observadas nos cartogramas de base territorial com áreas de abrangência de cada uma das agências por unidade da federação. O limite da área está representado em vermelho, então a gente não vai ver esses anexos, tá? Nem o anexo 14. Se você tiver curiosidade, aí você pode dar uma olhadinha nesses anexos. E para finalizar, porque essa composição e articulação a gente vai ver só na quinta-feira, a atual distribuição espacial das agências se encontra em avaliação pelo projeto Rede, que é um novo projeto que está sendo feito, aquele que eu falei para vocês que provavelmente vai vir falando dele na atualização dessa apostila. Desenvolvido pela diretoria executiva, com o apoio da DGC e da CGEO, com o objetivo de contribuir para otimizar o deslocamento dos agentes de coleta durante a realização de suas atividades, entre outras melhorias para a rede de coleta. Então é isso, gente. Eu considerei assim, essa primeira parte do capítulo bem tranquila, né? Imaginem essa linha do tempo que eu falei para vocês. No resumo que eu estou fazendo para vocês, que eu vou disponibilizar no final, quando a gente terminar de estudar tudo, eu vou colocar essa linha do tempo também, para vocês terem uma ideia, bem direitinho, tudo organizado. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, tá bom? Não esqueçam de compartilhar, gente, esse vídeo para todo mundo que você conhece que vai fazer o concurso do IBGE Efetivos para ajudar o canal. Tá certo? Até quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos continuar estudando, que o concurso pode sair a qualquer momento. Tchau, tchau!